Olá! Hoje a gente tem aqui um material bem interessante sobre os fundamentos, né? Sobre quem foi Jesus. É muita coisa, claro. Muita coisa mesmo. Mas a ideia é a gente focar nos pontos, assim, mais cruciais que essas fontes apresentam. Fazer uma análise mais direta. Exato. Vamos olhar mais de perto para a identidade que atribuem a ele, para os ensinamentos principais e, claro, para os eventos-chave, né? Morte, ressurreição, sempre tentando entender o sentido que essas fontes específicas dão para tudo isso. Perfeito. Então, vamos lá. Um ponto que salta logo de cara nesse material é a identidade dupla. Jesus chamado de Filho de Deus e também Filho do Homem. O que isso queria dizer, assim, naquele contexto, segundo o que a gente leu? Olha, pelo que as fontes indicam, esses títulos não são aleatórios, né? Filho de Deus parece apontar para uma origem divina, uma conexão direta com Deus. Certo. Já Filho do Homem, esse o coloca mais na esfera humana, mas também, e isso é importante, conecta ele com figuras das profecias do Antigo Testamento, Daniel 7, por exemplo, Ah, sim. que fala de alguém que recebe poder, glória. Então, esses títulos colocavam Jesus nesse diálogo com o que se esperava de um Messias, um libertador. Só que, como o material mostra, a forma dele agir, né? Focada no espiritual, na ética. Não no poder político-militar que talvez esperasse. Exatamente. Isso acabou desafiando a expectativa de muita gente na época. Faz sentido. Essa tensão parece importante nos textos. E você falou também de uma distinção, né, entre o que seria a história e o que seria a fé. Sim, é um ponto que aparece talvez mais sutilmente. As fontes parecem reconhecer essa busca pelo Jesus da história, o que a gente pode tentar reconstruir criticamente, mas elas operam muito na chave do Jesus da fé, sabe? Aquele que é compreendido já à luz da ressurreição, da experiência que veio depois. A interpretação dos eventos parte muito dessa convicção sobre quem ele era para essas fontes. Entendi. Tá claro. E partindo daí, dessa identidade, como é que as fontes mostram os ensinamentos dele? O tal do reino de Deus parece central, né? Ah, sem dúvida. O reino de Deus, o reino dos céus, é apresentado como, assim, o coração da mensagem. E não é um lugar, um território, pelo que as fontes dizem. Certo. É mais a esfera onde a vontade de Deus acontece. E os valores desse reino, né, bem diferentes dos reinos daqui. Justiça, paz, amor, inclusive amar os inimigos, o que era bem radical. Bem radical mesmo. E um perdão, assim, sem limites aparentes. As parábolas, tipo a do semeador, do filho pródigo, ajudam a gente a sacar um pouco a natureza desse reino e como as pessoas reagem a isso. Essa ética do reino, como o amor aos inimigos lá no Sermão do Monte, que as fontes citam, realmente parece propor um jeito de viver alternativo. E essa mensagem fica ainda mais forte quando a gente olha para os eventos finais que são descritos, não é? A última ceia, por exemplo. Com certeza. A última ceia é mostrada ali não só como uma despedida, mas como um ato que funda algo novo. Acontece durante a Páscoa judaica, né? A festa da libertação. Sim. E Jesus, segundo os textos, pega os elementos, o pão, o vinho, e reinterpreta como símbolos do corpo e sangue dele, falando de uma nova aliança. É um momento com muito simbolismo de sacrifício que já aponta para o que vem depois. Que é a crucificação. Como é que as fontes dão sentido para um evento tão brutal? É impressionante como as fontes que a gente analisou não só contam a crucificação, mas dão um significado totalmente novo para ela. Pegam um método romano de tortura, de humilhação pública. O fundo do poço da derrota, né? Exato. O símbolo máximo da derrota para o mundo, e transformam naquilo que descrevem como sacrifício que redime, o ato maior de amor e obediência a Deus. É uma inversão total. A vitória não pela força, mas pela entrega, pelo sofrimento aceito. As fontes dão a entender que ali ele estaria lidando com o pecado, abrindo um caminho novo para a relação com Deus. Essa ideia de transformar a derrota em vitória é muito forte. E leva direto para o ponto alto da narrativa nas fontes, a ressurreição. Fundamental. A ressurreição é apresentada não como só voltar a viver como antes, mas uma transformação radical. É o evento que, segundo os textos, validou tudo que Jesus falou e fez. Para os discípulos deve ter sido... Imagina! Descritos como dispersos, com medo, a crença na ressurreição que veio das histórias das aparições de Jesus para eles, isso teria sido o estopim, sabe?
transformou eles em gente que falava abertamente. É daí que a ideia de Jesus como Senhor, como Salvador, se firma nas fontes. E essa crença na ressurreição, pelo que está no material, se conecta com a promessa do Espírito Santo também, né? Isso. Depois das aparições e da ascensão, a partida de Jesus, as fontes falam da vinda do Espírito Santo. Seria o cumprimento da promessa, a presença de Deus continuando ali com os seguidores, dando força para viverem os ensinos do reino e darem testemunho. O Espírito como guia, né? A força da comunidade que estava nascendo. Ok, então passamos por bastante coisa aqui desse material. A identidade complexa de Jesus, os ensinamentos sobre o reino e essa ética radical, e os eventos decisivos da paixão e ressurreição que redefinem vitória e sacrifício. Isso, esses são os pilares que essas fontes que a gente viu apresentam como base para entender Jesus e o movimento que nasceu com ele. E pensando em tudo isso que o material traz, fica uma reflexão talvez. Considerando essa mistura, né, entre o relato histórico e a interpretação da fé que está tão presente nas fontes, como será que a análise contínua desses textos, com essas histórias de sofrimento, redenção, esperança radical, ainda hoje pode influenciar não só quem tem fé, mas as discussões mais amplas sobre ética, sobre justiça, sobre o sentido da vida mesmo para quem olha de fora?